Olá, este é Resenha, o programa da TV Mackenzie Digital para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E nós conversamos aqui sobre ideias que estão em filmes e livros da atualidade. Hoje falamos sobre a missão integral, reunindo textos de Carlos René Padilha. Para isso temos o Gildásio Reis conosco, que é professor e que vai nos falar sobre esse assunto. Vamos discutir isto. Fique conosco. Até daqui a pouco. A Igreja do Terceiro Mundo carece de uma teologia que responda às suas próprias necessidades. Das missões ocidentais, ela recebeu o Evangelho reduzido e envolto numa roupagem cultural que oculta muito do seu poder transformador. Esta é sua maior tragédia e seu maior desafio. Começando então, missão integral. Carlos René Padilha. Gildásio, você escreveu e está quase publicado um livro sobre Carlos René Padilha. Qual é o tema, o título? O tema ainda é um tema provisório. Estamos aí discutindo qual vai ser o melhor tema para o livro. Mas trata da figura mesmo de Carlos René Padilha. Talvez o título fique Carlos René Padilha, Introdução à sua vida, obra e teologia. Agora, Carlos René Padilha apareceu, se destacou no Congresso de Lausanne, 1974. 36 anos atrás. Então, por que falar dele hoje? Qual é a importância? A preocupação hoje de trazer Padilha para o cenário do evangelicalismo nosso é a importância do tema da missão integral, que na realidade não nasceu em Lausanne. Sim. Houve em Lausanne a preocupação de debater esse tema e de discutir a questão da teologia da missão como sendo uma missão integralista. Com essa linguagem apareceu quando? Antes, bem antes. Eu entendo que nasceu, isso já está na Escritura Sagrada, mas a teologia reformada, através dos escritos de João Calvino, já veiculava a missão integral. Pensando em congressos, já em 66, um congresso que aconteceu em Berlim, em 1966, congresso que teve o patrocínio e a direção de Billy Graham, já começa a ter uma preocupação com a evangelização, mas uma evangelização que vai além da preocupação de salvar almas. Então, em 66 já havia essa preocupação. Agora, parece que essa expressão, esse modo de chamar o assunto apareceu aí, mas a preocupação com o evangelho todo é bem anterior a Lausanne, é bem anterior. E por que nessa época, então, surgiu essa preocupação e se deu esse nome? Havia antes alguma divisão, fragmentação no Evangelho? Como é que foi isso? Sim, teve assim, após a Segunda Guerra Mundial, a Igreja ela foi se distanciando de uma teologia que tinha uma preocupação com o homem integral. Então, várias razões levaram a Igreja a se afastar. Então, quando chegamos em Lausanne, a preocupação dos teólogos é de resgatar isso. Nós queremos uma teologia ou uma missiologia que não tenha a preocupação apenas de salvar o homem, a sua alma, porque o homem não é só alma, e veja que isso é teologia reformada. O homem é um ser completo que tem alma, tem o seu espírito, mas também tem corpo. Ele tem uma necessidade espiritual, mas ele também tem uma necessidade material, ele tem outras necessidades como o homem completo que é. Então, se a igreja estava se distanciando desse evangelho
todo desse evangelho integral, Lausanne vai ter uma preocupação de trazer isso para o cenário e debater essa questão tão importante. Essa espiritualização, essa concentração nesse aspecto do evangelho, teria sido uma reação a uma secularização anterior? Um outro lado tratando o evangelho como se fosse dar comida para quem tem fome e condições sociais para quem não as tem. Seria uma resposta a isso? Seria. Há uma preocupação em Lausanne e em diversos outros congressos ou consultas que acontecem posterior a Lausanne, que tenta resgatar a ideia de que nós precisamos olhar para a nossa teologia e uma teologia que se preocupa com o homem, não apenas com o homem da classe alta, mas também o homem da classe média, classe baixa. Há uma preocupação agora com todos os homens. Entendo. Essa preocupação parece justificada e bíblica. Como é que foi que o Padilha se destacou em Lausanne a esse respeito? Qual foi a contribuição dele? O tema dele de Lausanne foi a evangelização e a responsabilidade social. Ele debateu esse tema, foi uma palestra que ele fez trazendo essa temática, essa discussão, evangelização e a responsabilidade social. E as ideias que ele apresentou ali estão presentes nesse Missão Integral também? Um capítulo. O livro Missão Integral são vários ensaios, ensaios esses que alguns foram feitos em congressos que ele esteve participando e na realidade ele acabou fazendo uma coletânea desses ensaios. Parece que, na verdade, ele produziu mais isso mesmo, ensaios, artigos e falas, discursos. Sim, ele tem muita coisa escrita, Cláudio. Ele não tem um livro único que ele escreveu, sentou e só, mas ele tem diversos capítulos, em diversos livros, muitos artigos. É um escritor muito prolífico. No entanto, ele é pouco conhecido hoje no Brasil. Agora, você acha que é necessário falar-se sobre a missão integral? Há algum desafio? Estamos ainda espiritualizando o Evangelho, é isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Nosso país, ele tem muitas dificuldades. Muitas dificuldades nas questões sociais. A missão integral, ela tem uma preocupação com isso. Eu prego o Evangelho e Padilha entende que a principal preocupação da igreja é a pregação do Evangelho, mostrando Cristo como Senhor e a preocupação de salvar a alma. No entanto, precisa ir além disso. E nós temos muitas questões que a igreja deve também se preocupar. E a ecologia, por exemplo. Então é uma preocupação também da igreja. E o evangelho é integral quando ele se preocupa também com a ecologia. Aliás, a ecologia é um tema bíblico. Cuidar do jardim de Deus não é uma preocupação só da missão integral, mas é uma preocupação que vem antes também. Na Escritura há uma preocupação de se cuidar do mundo que Deus deixou para nós. Precisamos preservá-lo também. Vamos discutir daqui a pouco como é que a gente vai falar isso com a igreja. Mas, por enquanto, a gente vai ter um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com resenha, continuando a conversa sobre missão integral, o trabalho de Carlos René Padilha. Gildásio, uma pergunta. Há algum tempo já esse assunto foi levantado. Lausanne, antes de Lausanne, tem se falado nisso, mas não é muita gente falando sobre isso. Parece que a igreja, afinal, não está ouvindo essa mensagem. Essas ideias não estão circulando como talvez devessem.
O que está acontecendo? De fato, nós temos tido poucos escritos na questão da missão integral. Uhum. E quem tem escrito sobre isso, de alguma maneira ainda não está tendo voz para falar à igreja. Mas eu entendo que há uma necessidade, um clamor dentro da igreja para se falar do evangelho muito além do que simplesmente salvar a alma da pessoa. Então, eu penso que talvez a divulgação de livros, a publicação de livros sobre esse tema seria um meio mais fácil ou rápido de se chegar às igrejas. Na verdade, consultando aí os lançamentos desta época, a gente não vê ninguém escrevendo a esse respeito, não usando essa linguagem, não é? Haveria uma rejeição por causa da semelhança que há entre esse discurso e o da, por exemplo, teologia da libertação? Qual é, na verdade, a relação entre essa proposta e a da teologia da libertação? Hoje, no Brasil, há muitas pessoas ligadas à missão integral que estão se aproximando muito da teologia da libertação, o que René Padilha não comunga com essa ideia. A teologia da libertação, ela traz um benefício para a missão integral enquanto há uma preocupação de se olhar para as necessidades, os problemas sociais que nós presenciamos hoje na nossa sociedade e traz isso para o debate. Levanta a questão dos problemas sociais. Mas a resposta a ser dada aos problemas sociais, a teologia da libertação já não consegue dar essas respostas. Aí teríamos que ir para uma teologia bíblica dos problemas sociais e como que nós podemos tratar desses problemas. Mas essa relação ou proximidade afasta ou não os pensadores e a liderança da proposta da missão integral? Afasta e aproxima, vai depender muito. Hoje nós temos os teólogos da missão integral que estão se distanciando cada vez mais da teologia da missão integral de Lausanne. A teologia da missão integral em Lausanne é a teologia mais bíblica, é uma teologia mais preocupada quais são as respostas que a Escritura nos dá para os problemas que nós enfrentamos hoje no mundo. Lausanne, então, e os teólogos de Lausanne têm essa preocupação. Já os teólogos da libertação, a preocupação é mais uma leitura social. E o homem dando as respostas para ele mesmo. Mas você disse que a missão integral, essa ideia, a proposta da missão integral, se afasta de Lausanne. Hoje, não se afasta. Você quer dizer a teologia da libertação? Sim, a teologia da libertação, sim. É algo diferente. Agora, mesmo em Lausanne, parece que houve uma divisão ali, aqueles que falavam da evangelização e ação social como sendo o evangelho integral, a preocupação com esses dois lados, e outros que colocavam a evangelização na frente da ação social. Em Lausanne teve isso. Aliás, em Lausanne eles não conseguiram dar uma resposta para essa questão, evangelização e responsabilidade social. Como é que o René Padilha resolve isso? O que ele propõe? Ele discute isso depois em outros livros, em outros artigos, ele discute isso. Lausanne não conseguiu dar essa resposta. John Stott, depois, num livro excelente a respeito do tema, que fala do homem numa sociedade mundana, o homem numa sociedade mundana. Nesse livro, ele trata um pouco mais sobre a nossa relação entre a evangelização e a responsabilidade social. Mas em Lausanne não teve isso. Precisou haver uma consulta específica sobre isso para levantar várias questões e dar as respostas a essa questão e mostrar a relação que existe. Uma relação que tem que haver um equilíbrio bíblico, ou seja, a evangelização como uma responsabilidade social também. O equilíbrio para alguns seria a evangelização na frente, né? Como é que a igreja está, você mencionou aí esses encontros para falar do assunto, mas na prática como é que a igreja está fazendo? Ela evangeliza mais, se evangeliza, está havendo evangelização mesmo, a preocupação com o crescimento da igreja mascara a própria evangelização ou não?
Na prática, eu tenho visto, Cláudio, que a igreja tem uma preocupação com a evangelização. Ela tem tido essa preocupação. Talvez menos do que nós gostaríamos que houvesse. E já a preocupação com a responsabilidade social, ela tem sido menor. E, às vezes, a igreja deixa a responsabilidade social, seja em que campo for, seja a preocupação com a ecologia, com a violência urbana, deixa essa preocupação, transfere essa responsabilidade muito para os governantes e muitos não entendem que não é uma responsabilidade da igreja. A igreja hoje no Brasil, para mencionar o nosso país, parece um pouco acuada, parece que a sociedade, a cultura a estão pressionando. Que resultado isso teria? Produziria um maior envolvimento com a sociedade até para responder às questões levantadas? Ou a empurraria ainda mais para um gueto? A igreja tem sido desafiada, e há muito tempo, né? Penso que já há anos que a igreja Mas vem hoje em dia parece que é mais evidente. Eu estava lendo uma matéria na revista Veja sobre criminosos, homicidas. E o autor ali da matéria ataca diretamente a Bíblia, diz que Deus manda matar esse e aquele. Eu li aquilo e falei, essa agressividade não se encontrava há pouco tempo atrás. É por isso que eu digo que hoje a igreja está mais acuada, porque as pessoas falam, os que são contra a fé cristã ou contra a religião de qualquer forma, os que não creem em Deus são contra Deus, falam isso mais abertamente, agressivamente e em palanques mais... E a igreja recua diante disso, né? Exatamente esse é o ponto que eu acho interessante observar. A igreja não se envolveu, segundo essa interpretação do pessoal da Missão Integral, a igreja ficou só na parte espiritual. Não olhou para a cultura como sua cultura, não trabalhou o que deveria. Agora a coisa fica pior. Você veja, quando Karl Marx fez a crítica à igreja, dizendo que a religião é o ópio do povo, né? Uma crítica, uma frase famosa dele, muito conhecida, que é o ópio do povo, a ideia dele com essa frase é dizer que quando nós adotamos a religião, assumimos a religião, nós estamos de alguma maneira amortecendo, hipnotizando a igreja para a realidade que ela está vivendo hoje. Então é mais fácil pensar no céu, é mais fácil pensar na vida eterna e nos esquecer dos problemas que nós estamos vivendo aqui. Vamos caminhar para uma solução, mas isso no próximo bloco falaremos daqui a pouquinho. Voltamos com resenha para esse nosso bloco final e eu quero fazer essa pergunta. Qual é a saída? Qual é a solução? Padilha propõe uma teologia nossa do terceiro mundo. Ele disse que quando vieram para cá os missionários, trouxeram aí a sua teologia, que é uma coisa alienada da nossa realidade. Eu penso que eles trouxeram uma posição, não todos, não é? Mas uma posição que também já era alienada da realidade deles. Aquela espiritualidade fundamentalista, avivalista, aquelas coisas, não é? Ele propõe uma teologia do terceiro mundo. Eu penso que a saída não é por aí. Como você disse há pouco, a gente encontra lá atrás, primeiro na Bíblia, e depois na Reforma, nós já encontramos essa preocupação com a integralidade da fé cristã. Vamos aceitar a proposta dele? Vamos trabalhar uma teologia do terceiro mundo, que eu não sei bem o que é, que tenha respostas para o terceiro mundo, para o nosso país? É por aí? O que você acha? Então, quando eu vejo, quando eu leio Padilha e os teólogos da Missão Integral,
quando eles falam de teologia, na realidade eles estão falando muito da praxis da igreja. Não é elaboração de conceitos? Não. Até onde eu li Padilha, muito daquilo que ele escreve encontra eco na teologia de Calvino. Aliás, eu faço até um paralelo naquilo que Calvino escreve e fala sobre os diversos problemas sociais que nós enfrentamos hoje também, como ele enfrentou naquela época. Padilha, os escritos de Calvino, embora Padilha cita pouco, o reformador, encontra ecos, sem dúvida nenhuma, na teologia de Padilha. Então, quando ele fala de teologia, na realidade, ele está falando mais da praxis, da prática. A teologia da missão integral, ela nasce, de certa forma, num contexto da colonização. E muitos daqueles que vieram para os países da América Latina haviam a preocupação de colonizar e traziam um evangelho sem a preocupação com os problemas que eram vivenciados na época no nosso contexto latino-americano. Então, a crítica dele, a teologia americana, na realidade, é esse distanciamento. É uma pregação e um evangelho que tem uma preocupação só em salvar a alma. Essa é a crítica dele. Isso. Então vamos fazer uma teologia latino-americana. Na realidade, o que ele está querendo é o seguinte: vamos ter a teologia, mas como que essa teologia se aplica, tem relevância para os problemas que nós estamos inventando no nosso continente? Aí eu vejo duas coisas. Ele não elabora realmente, não trabalha na área de conceitos, pelo contrário, ele fala em algum momento do seu livro sobre o teólogo da Torre de Marfim, que fica lá com seus conceitos, não tem relação com a praxis, com a realidade. Não é? Mas também não cuida ele de elaborar conceitos que tenham relação com essa realidade. Parece que fica mais só na prática realmente. Não vamos repensar conceitos. Não vamos entrar por aí. Eu fico preocupado com a possibilidade de, afinal, lá no fundo estar a convicção de que não importam os tais conceitos. O que esvaziaria a fé cristã, que tem os dois lados, não é? Sim. Tal como nós encontramos na Reforma, tem a conceituação, porque a fé cristã tem conteúdo, e tem a prática, porque ela não é uma fé inconsequente, não é? Agora, ele não se preocupa com a conceituação. Mas com a prática. Eu acho que é o contrário, Cláudio, ele se preocupa. O Padilha, ele é um biblista, ele tem um doutorado em ciências bíblicas, ele estudou, e o orientador dele foi o F.F. Bruce. Então ele grande orientador. Grande orientador, E o que eu percebo nos escritos de Padilha é que ele tem sempre essa preocupação a prática, a ação prática da igreja na sociedade tem que estar sustentada com aquilo que a Escritura diz. Então, eu vejo essa preocupação sempre. Ele sustenta que a Escritura tem que ser base da teologia que vamos elaborar. Sempre. Então, ele é muito bíblico nesse aspecto, não se distancia disso, não. Eu fico sentindo falta dessa conexão maior, essa proximidade maior, não é? Nós cremos isto, então nós fazemos isto. Trabalhamos os dois lados, não é? Porque cremos assim, fazemos assim. Aliás, os teólogos da missão integral, e talvez 3 nomes têm que ser sempre citados, não só do Padilha, embora nós estejamos aqui falando dele um pouco mais, né? Mas Orlando Costa, Samuel Escobar, esses 3 nomes, eles são muito bíblicos. E de certa forma, é isso que me apaixonou nos escritos de Padilha. Essa preocupação dele de se firmar na Escritura Sagrada, não abandonar, em hipótese alguma, essa base bíblica, e uma preocupação sempre de olhar o homem como alguém que tem outras necessidades que não apenas o homem como Aí fica, para mim, essa pergunta. Então, por que essa preocupação em falar em teologia terceiro-mundista, sei lá, essa produção que seria nossa? Como nossa? Nós somos o quê? Tão diferentes assim? Povos carentes já os houve em outros tempos. Como eram os povos no tempo da Reforma? Parece que não daria para fazer uma teologia nossa, daria para fazer teologia mesmo. Teologia, né? Eu não entendo que há uma teologia latino-americana. Que é, porém, a linguagem do pessoal. Sim, embora eles usem essa terminologia. Teologia é teologia. Teologia a gente extrai da Escritura Sagrada. Se ela é espiritualizada, como era de muitos que nos trouxeram o Evangelho, bem, já havia um problema lá, então. Sim.
não é? O que faltava não era ela ser... Fazer uma nova teologia. E não faltava que ela fosse terceiro-mundista, faltava que ela fosse primeiro-mundista antes. Sim. Porque ela também não estava olhando lá para a pessoa integral, não é? E talvez, quando ele diz o Evangelho e a contextualização, que é um capítulo do livro, ele trabalha um pouco mais isso, é olhar para a nossa sociedade e ver como que a nossa teologia se aplica à realidade que nós estamos experimentando hoje aqui. A teologia bíblica. E como é que ela se aplica? Ela precisa ser contextualizada. O Evangelho é único, a teologia é única, mas dependendo do contexto em que esse Evangelho, essa teologia está sendo veiculada, a maneira como essa semente vai cair nesse solo pode ser diferente. Então, há uma preocupação da teologia da missão integral com o contexto. Daí, a contextualização, a evangelização e a contextualização, que é um capítulo extenso desse livro, né? Um ensaio intenso dele. A gente pode ler um texto sobre a doutrina da justificação pela fé. Pode ler um Berkhof, por exemplo, que tem uma abordagem bastante abstrata do assunto. Aí vê o que isso fez na vida de Lutero. Teve um impacto pessoal, não é? Fez toda a diferença para ele. E não fez só a diferença para ele, porque ele escreveu aquelas 95 teses que tratavam de um problema da época. Ninguém está falando de indulgências hoje, não desse modo, né? Mas ele escreveu aquelas 95 teses e as afixou na porta da igreja de Wittenberg e foi aquele resultado. Isso é história, a gente sabe. Então, o que eu estou dizendo? Nós temos lá atrás uma teologia dando resultado. E teologia bíblica vai dar resultado mesmo, porque a Bíblia não foi escrita para a gente ficar sabendo. Isso, não é? Não apenas para uma satisfação intelectual, deleite intelectual. Há um propósito prático. Então, eu me preocupo com essa linguagem por causa disso. Mas nós não vamos querer mal o René Padilha por causa disso. Sim. Nós agradecemos a contribuição que ele dá com a linguagem que ele usa, não é? Eu penso que quando nós voltamos à teologia da reforma, temos uma proposta melhor. Vamos nos sentir desafiados e eu acho que essa é a ideia, e tentar trabalhar do melhor modo para viver o Evangelho como ele deve ser vivido e pregado, não é mesmo? Eu acho que é essa linha. Obrigado, Judásio. Que coisa boa você ter vindo. E vamos nos encontrar outra vez e falar sobre alguma outra ideia. Quem sabe você vai dar uma sugestão, escreva para nós, resenha@mackenzie.br. Quem sabe vamos falar sobre algum assunto que você propõe. Até lá.